Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Mário Teixeira. Hoje eu queria estudar aqui essa primeira aula de vocês de escatologia bíblica. Hoje eu quero falar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Tem muitas coisas interessantes a respeito das escatologias. Então nós temos uma introdução no nosso estudo e uma nota importante. A nota aqui diz: apresentamos nesta matéria as três escolas teológicas mais conhecidas, que é a pré-milenar, a pós-milenar e a amilenar. Começaremos apresentando a visão escatológica chamada pré-milenar, ou seja, a visão em que Jesus volta antes do milênio. Então, nós vamos, nessa primeira aula, falarmos a respeito da hermenêutica e a escatologia. Sendo a hermenêutica a responsável pelo estudo das regras de interpretação bíblica, não seria possível deixá-la de fora de um trabalho como este. Então, é bom você entender que a hermenêutica não vai ficar fora do nosso estudo escatológico, já que a escatologia trabalha em meio a muitas profecias e passagens de difícil compreensão. Então você tem que passar a entender aí que não é fácil compreender a escatologia bíblica, já que ela é baseada em muitas profecias da Bíblia e passagens da própria Escritura. Por isso, o uso da hermenêutica. Por isso, precisamos conhecer os dois principais métodos de interpretação para que tomemos um caminho coerente nas Escrituras e, acima de tudo, não deturparmos para provar teorias infundadas. O que essa última parte aqui está falando? Não deturparmos para provar teorias infundadas. Porque a escatologia ela é muito importante, mas também ela é muito especulada. Muita gente usa essa matéria para trazer teorias de especulações, muitas outras teorias aí que não estão devidamente fundadas nas escrituras. Existe muita interpretação equivocada a respeito das escatologias que nós precisamos pensar nessa matéria para poder não deixar você confuso e para não deixar você também enganado com algumas interpretações. Então, existem muitas teorias escatológicas que são chamadas de teoria, como a gente pode chamar, de conspiração, porque nós deixamos de usar as escrituras para poder colocarmos aquilo que vemos na reportagem. Você lê uma reportagem, você ouve uma reportagem e traz para dentro da escatologia, colocando ela como uma base do assunto escatológico e esquecendo literalmente da Bíblia Sagrada. Uma forma de interpretação muito usada é a chamada interpretação alegórica ou alegorismo, e a outra é o literal, que é também conhecido como literalismo. E essas duas são hoje os métodos mais utilizados para quem está estudando esse assunto da escatologia bíblica. O primeiro, que é a alegoria, ela vem ganhando um espaço entre os
teólogos, aqueles que estudam as Escrituras, aqueles que buscam conhecer Deus através das Escrituras. Espaço este antes denominado quase em totalidade pelo método literal. Então, há tempos atrás, o método literal era o mais utilizado para o estudo da escatologia bíblica. Vamos lá. O alegorismo. O alegorismo tem suas raízes no platonismo. Houve defensores como Orígenes, entre 185 e 254, esse que era escritor e ao mesmo tempo também ele era professor, era teólogo, professor. Então, esse chamado alegorismo, ele tem um chamado principalmente dentro do alegorismo judaico, e Clemente, literalmente Clemente, ele vem fazendo parte dessa escola desde a época de Alexandria. Então, isso é muito interessante, porque nós sabemos que é muito importante você conhecer bem a respeito dessa interpretação. O alegorismo, ele tem suas raízes, como a gente acabou de ler, no platonismo. E como ele foi desenvolvido por Platão, o que mais defendeu essa tese foi um professor chamado Orígenes e também mais tarde Clemente de Alexandria. É bom que no texto histórico e doutrinário, dentro da profecia, da filosofia, da forma mística, o Agostinho de Hipona reformulou o sentido do alegorismo e os transformou em um quadro. O sentido literal, que é o texto realmente, que é aquilo que o texto realmente quer dizer, o sentido moral, uma visão do texto que retratasse um ensinamento sobre a conduta do sentido alegórico. Como crer em quem crer e de que maneira o sentido anagógico, que é o texto que o texto promete ou representa para o futuro, assim vemos que Agostinho, ao ler um texto, tinha consciência do seu sentido literal, mas empregava outros mecanismos para o texto que dissesse mais do que estava escrito. O grande problema do alegorismo é que você pode aumentar muitas questão da base do texto, você pode modificar o sentido daquele texto. E se você muda muito o sentido do texto, você pode promover alguns erros, algumas heresias. Para definirmos o alegorismo, podemos dizer que este método é aquele que, em lugar de reconhecer o texto como naturalmente se apresenta, perverte-o dando um sentido secundário. Então, o problema do alegorismo é que ele vai sempre trazer o sentido secundário do texto que nós estamos estudando. Então, quando ele dá esse sentido secundário, com certeza ele vai anular a intenção primária do escritor. Um exemplo desse tipo de interpretação está no Apocalipse 20, quando João fala a respeito
de um período de 1000 anos em que a teocracia será instituída. Essa é uma questão que, de forma alegórica, a maioria interpreta que esse período de 1000 anos, ele é um período alegórico, é um período que já acontece, que não vai ser literal, que não vai ser físico. E na nossa interpretação pré-milenista, nós sabemos que o milênio ele é literal e também físico. Então, a interpretação alegórica de Apocalipse 20 mostra literalmente que Jesus reinaria sobre a terra. Os alegoristas espiritualizadores do texto dizem que esse período está sendo cumprido nessa era, nesse tempo, pela igreja. E os 1000 anos não são literais, mas sim espirituais. Então, a interpretação alegórica, ela mostra sempre o sentido espiritual do texto, mas não mostra o sentido literal e histórico do texto. Então, isso é muito bom você entender o grande perigo que ronda aqueles que usam o método da alegoria para a interpretação das escrituras, dá mais um novo sentido a ele baseado na imaginação do intérprete, ou quer dizer, sendo que diz a regra fundamental da hermenêutica, a Bíblia deve explicar-se por si mesma e não pela nossa mentalidade e não por aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então, o segundo método mais conhecido de interpretação é o método do literalismo. Então, é a forma literal de interpretação. Esse método também ele é conhecido como um método histórico-gramatical. O literalismo, diferente do alegorismo por interpretar as palavras e as frases de uma maneira natural, como elas se apresentam, o Dr. Pentecoste define o modelo literal da seguinte maneira: o método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato, que teria como uso costumeiro normal, cotidiano, empregada de um método escrito oral ou conceitual. Então, esse método ele tem o sentido básico, mas também tem o sentido exato. Ele demonstra a forma literal daquilo que estamos fazendo. Uma outra coisa interessante, com certeza, este é o único método que satisfaz as exigências bíblicas no sentido de trazer uma interpretação equilibrada e dentro de um contexto correto. Então, se queremos ter uma interpretação da Bíblia de forma equilibrada, nós devemos interpretá-la de forma literal. É lógico que tem muitas coisas na Bíblia que não são literais. Nós temos consciência disso. Há símbolos, há tipos, há muitas coisas que você pode usar, sim, um método alegórico, mas o método alegórico não pode ser o método que prevaleça, porque nós temos o sentido histórico e temos o sentido gramatical das próprias escrituras. Então isso é muito bom, isso é muito interessante. Um exemplo alegórico nós podemos ver lá em João capítulo 15, versículo 5, quando Jesus disse que ele é a videira e seus discípulos os ramos. Isso é uma alegoria das palavras de Jesus.
Lógico que Jesus não era literalmente uma videira, mas ele estava fazendo uma representação da videira. Assim como nós não somos ramos literalmente, mas somos uma representação desse ramo. Agora vejamos o que diz em João 6, versículos 51 e 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é esse pão? Jesus. Agora, Jesus era pão? Não. O pão aqui é uma representação, é uma alegoria da pessoa de Jesus. Se alguém dele comer, você vai comer Jesus? Você vai almoçar Jesus? Não, literalmente não. Isso aqui é uma questão simbólica e alegórica para interpretarmos as Sagradas Escrituras. Viverá eternamente. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes, olha só, seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nós vamos comer a carne de Jesus? Claro que não, é um simbolismo. Quando participamos da ceia, há um símbolo literal de que estamos comendo do corpo e do sangue de Jesus. Então isso é muito importante esses métodos para nós conhecermos a questão da escatologia bíblica. E eu creio que você tem condição de estudar conosco a escatologia, de aprender esses métodos de interpretação. Então, muito bem, vamos continuar aqui. O literalismo do Novo Testamento. Isso aqui é interessante. Não só Jesus, mas também os discípulos sempre interpretaram os livros do Antigo Testamento de maneira literal. Jesus, em Mateus 12:17, ao missionar a si mesmo, disse que nele se cumpriria a profecia de Isaías, que está em Isaías 42, versículos 1 ao 4, ou seja, que disse o profeta. Jesus interpretou como literal ou alegórico. Seu sentido, outro versículo interessante que mostra a interpretação literal, que está em Lucas capítulo 18, versículo 31. Tomando consigo os 12 discípulos, disse Jesus: eis que subamos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Os apóstolos procediam da mesma maneira. João 19, versículo 24, 28 e 36, demonstra que o apóstolo via na crucificação e morte de Cristo o cumprimento literal de profecias do Antigo Testamento. Agora, o literalismo na história da Igreja. Toda a história da Igreja, mesmo com o surgimento de outros métodos de interpretação, os grandes nomes do cristianismo verdadeiro sempre interpretaram as Escrituras da mesma forma em que Jesus ensinou e os discípulos praticaram. O que segue são breves comentários referentes ao uso do literalismo no decorrer da história da Igreja de Cristo. Vamos lá, a Igreja Primitiva. Grandes nomes da Igreja Primitiva criam nas Escrituras assim como eles ensinavam. Como exemplo, temos Papias, que viveu entre 70 e 140 depois de Cristo, que ao escrever sobre a profecia de Apocalipse, que menciona a existência do reino milenal, diz: haverá dias em que nascerão vinhas que terão cada uma 10.000 videiras. Cada videira terá 10.000 ramos, cada ramo terá 1.000 galhos,
cada galho terá 10.000 cachos, e cada cacho terá 10.000 uvas, e cada uva espremida renderá 25 metretes de vinho. E quando e quanto a um dos santos pegar o seu cacho, e outro cacho gritará: pega-me, porque sou o melhor, e porque o meu intermédio bendiz ao Senhor. Da mesma maneira, um grão de trigo produzirá 10.000 espigas, e cada espiga 10.000 grãos, e cada grão dará 10.000 libras de farinha branca e limpa. Também os outros frutos, sementes e ervas produzirão nessa mesma proporção, e todos os animais que se alimentam dos alimentos dessa terra se tornarão pacíficos e viverão em harmonia entre si, e submeter-se aos homens de qualquer relutância. Isso quer dizer, literalmente hoje, muitos teólogos ensinam que o milênio nunca existirá literalmente. Os cristãos primitivos acreditavam piamente na existência de um milênio literal. Atanásio, teólogo do século IV, em sua carta a Marcelino a respeito da interpretação dos Salmos, faz ligação entre os acontecimentos verídicos do Pentateuco e Juízes com os Salmos, interpretando de maneira literal, como sendo narrativas dos eventos passados e não trazendo novos sentidos a eles, como fazem os que defendem o alegorismo. Então isso é muito importante. Agora vamos ver um pouquinho do literalismo entre aqueles que fizeram parte da Reforma. Durante quase toda a história da Idade Média, a Igreja Católica Romana teve domínio de interpretação bíblica, atribuindo a si mesmo como a única capaz de fazê-lo corretamente. Isso é interessante porque, pois tudo o que concerne de maneira de interpretar as Escrituras será sujeito, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o mandato de ministério divino de guardar e interpretar a palavra de Deus. Você vai encontrar essa questão na Bíblia Ave Maria, que é produzida pela Igreja Católica. Eu aconselho a vocês ter sempre todas essas Bíblias em mão. Você fala assim: mas pastor Mário, você está mandando comprar Bíblias católicas. Você que é estudioso da palavra, você deve ter todas as traduções da Bíblia dentro da sua biblioteca. Eu, por exemplo, tenho a Bíblia Ecumênica, tenho a Bíblia Ave Maria, tenho a Bíblia de Jerusalém. Não tenho todas as Bíblias católicas, mas eu tenho algumas Bíblias católicas. A minha fonte de pregação sempre vai ser a minha Bíblia protestante, mas a fonte de pesquisa eu uso todas essas Bíblias, que não tem problema de você usá-la para fazer pesquisas importantes, até pela questão também da tradução. Tem algumas traduções de Bíblia católica que são muito boas. Isso aí a gente não pode, nós não vamos nos basear lá nos apócrifos, nós vamos nos basear nas Sagradas Escrituras. Com a Reforma Protestante, o método literal volta com grande força, por ser esse o método usado por seus líderes. Então, a gente sabe que os princípios hermenêuticos de João Calvino, ele escreve: Calvino doutrinava que a primeira responsabilidade de um intérprete é deixar que o autor diga aquilo que de fato diz, em vez de atribuir a ele o que nós pensamos. Se usamos alegoria, nós botamos o nosso próprio pensamento em cima da escrita do autor. Mas quando usamos a forma literal de interpretação,
nós vamos deixar o autor falar aquilo que realmente ele quer falar. Sabemos que parece um pouco contraditório o fato de Calvino ser literalista e espiritualizar vários textos, principalmente escatológicos, para que seus ensinos sejam fundamentados, porém, o que importa é o seu reconhecimento quanto ao uso indispensável do método literal. Então você vai ver que até João Calvino, ele era literalista, ele tinha sua forma de interpretação de forma literal, mas ele também espiritualizava algumas coisas, ele trazia. É por isso que hoje, entre as igrejas reformadas, há até determinadas polêmicas, porque eles defendem muito a questão do, do, da predestinação, negando a questão do que a gente pode falar do direito de escolha, que nós não temos direito de escolha pela forma alegórica de interpretação. Porque dentro do literalismo nós vamos encontrar que Deus sempre deixou o homem escolher o destino que ele quer, se ele quer servir a Deus, se ele quer se aproximar ou não de Deus. Todo movimento reformista aderiu ao método literal. A declaração de fé de Hibbert tem o seguinte parágrafo: Lutero também rejeitou a interpretação alegórica, defendeu que nós devemos nos ater ao sentido simples, puro e natural das palavras. Então nós devemos procurar entender o sentido real do que aquela palavra realmente vai dizer, como requerido pela gramática e pelo uso do idioma criado por Deus entre os homens. Quanto a Calvino, sua aversão à interpretação alegórica era de tal ordem que ele chegou a afirmar-se satânica, por desviar o homem da verdade das Escrituras. Então ele quer dizer que a alegoria para João Calvino era uma coisa diabólica, uma coisa que estava desviando o homem do sentido original da palavra. É uma audácia próxima do sacrilégio, escreveu ele, usar as escrituras ao nosso bel prazer. Isso é o que muita gente tem feito, usando a escritura para colocar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, e na realidade nós temos que tomar cuidado, porque as escrituras elas se interpretam por si mesmo. Ele ainda aqui diz que bel prazer e brincar com elas como uma bola de tênis, como muitos antes de nós fizeram. Então, essa é a questão dos dois principais métodos de interpretação. Na próxima aula nós entraremos no capítulo 2 da nossa apostila, para que você possa entender mais sobre a questão do nosso estudo escatológico. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.